Abra lá sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, versículos 10 e 11. Sabe onde está Apocalipse aí? Pelo amor de Deus, né? Se tiver dúvida, dificuldade de achar Apocalipse, vamos bater um papo no gabinete aí para mim te bater de Bíblia, né? Vamos lá, Apocalipse capítulo 4, versículos 10 e 11. Diz assim: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia, que o Senhor nos abençoe aí no estudo da sua palavra. Amém? Bom, você sabe que Apocalipse, ele é um livro que fala a respeito das coisas futuras, não é? Em inglês, meu Deus, está caindo tudo aqui, eu vou me ajeitar ainda. Em inglês, esse livro de Apocalipse, a tradução ao pé da letra é revelação, não é? Revelation seria no meu inglês, né, britânico. E Revelation seria o que fala na Bíblia em inglês, o livro das revelações, das coisas que acontecerão, coisas que já estão acontecendo. Você sabe, o livro de Apocalipse foi uma revelação dada a Deus para o apóstolo João, e algumas coisas que no tempo de João seriam proféticas, aconteceriam, no nosso tempo, muitas delas já aconteceram. Por exemplo, todas as cartas para as igrejas, certamente, ou se cumpriram, ou estão se cumprindo. Porque você também sabe que as cartas, elas são transmitidas para igrejas que estavam sim ali na Ásia, mas também vai contando a história da igreja aqui na terra. E as últimas duas cartas, que inclusive termina no capítulo 3, as últimas duas cartas é para a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E historicamente falando, cronologicamente falando, essas duas igrejas hoje, Laodiceia e Filadélfia, estão na terra, estão pisando a terra. Hoje existe a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, aqui na terra. Então, ela vai contando a história da igreja. Então, o livro de Apocalipse, no tempo de João, muitas coisas certamente aconteceriam. Quer dizer, todas elas eram proféticas, aconteceriam um dia. Mas para nós aqui, 2021, no século 21, 21 séculos depois, muitas já estão acontecendo ou já aconteceram. E o capítulo 4, que eu li com você, uma porção, é exatamente a visão que João começa a ter do céu. Porque o capítulo 1, 2, 3, ele vai chamar João, vai começar a trazer algumas revelações para João. No capítulo 3, ele termina as cartas para as igrejas. E no capítulo 4, ele chama João, o Senhor chama João para ter uma revelação de algumas coisas que estariam acontecendo no céu. Se você olhar no capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, João escrevendo em primeira pessoa, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, imediatamente, João foi transportado em espírito, pelo Espírito lá para o céu, e contempla algo tremendo, algo glorioso, algo maravilhoso, que é essa cena que eu li para você, dos 24 anciãos prostrados diante daquele que estava sentado no trono. E você sabe quem era aquele que estava sentado diante do trono? O próprio Senhor estava sentado diante do trono, com uma aparência maravilhosa, como jaspe, como o sardônio. Olha lá, aquele versículo 3.
Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe, o sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Que visão tremenda e maravilhosa que João tem, que experiência maravilhosa ele tem de contemplar o Senhor na sua imensa formosura, na sua imensa beleza, assentado no trono e cercado de 24 anciãos, esses anciãos vestidos com túnicas brancas e com coroas sobre as suas cabeças. E lá, além dos 24 anciãos, haviam seres celestiais e que adoravam o Senhor dia e noite, 24 horas por dia, e ficavam assim durante todo o tempo, durante todo o período, permanentemente em adoração e louvor ao Senhor. Que experiência maravilhosa. Tem pessoas que tentam transcrever isso através de desenhos, mas eu creio, querido, que por mais que a nossa mente tente captar o que é isso, nós teremos ainda muitas dificuldades. Nossa mente, eu creio que é muito pequena para se achegar a essa maravilhosa cena que João teve o privilégio de ver e contemplar. Muito bem, e aqui fala de 24 anciãos, e como eu li aí, 24 anciãos vestidos de branco, com coroas nas suas cabeças, com 24 tronos ao redor do trono central, onde estava o próprio Senhor assentado. E se nós olharmos aí os estudos, quem eram esses 24 anciãos, você sabe que o livro de Apocalipse, ele é cheio de interpretações, é um livro aí que nós devemos estudar com muito cuidado, porque ora ele está falando de coisas que estão acontecendo no céu, ora ele está falando de coisas que estão acontecendo na terra, ora ele está falando da igreja que está na terra, ora ele está falando da igreja que já está no céu. Então é um livro que nós temos que tomar muito cuidado e prestar muita atenção ao nós lermos, mas é um livro tremendo. Esses dias mesmo eu indiquei aí uma série de palestras de um pastor aí muito legal, que fala sobre exatamente o Apocalipse. Se não me falha a memória, são 5 palestras, está no YouTube, e é muito legal de nós estudarmos, e ele é cheio de revelações, e João está vivendo isso. João está lá no céu e fala desses 24 anciãos, e muitos estudiosos interpretando quem seriam esses 24 anciãos, quem seriam essas pessoas que estavam ali vestidas de branco, com coroas na sua cabeça. E o estudo e a indicação mais plausível, e o que eu acredito que seja, é uma representação. Eles estão representando alguma coisa ali. E o número 24, dividido por 2, 12. Se você é bom de matemática, confere aí se eu não falei besteira. 24 dividido por 2, 12. E você sabe que o número 12 tem a ver com governo na Bíblia. Então ele está apontando para alguma coisa. Você lembra o que tinha 12 no Antigo Testamento? O povo de Deus, as 12 tribos, Israel, as 12 tribos de Israel, lá no Antigo Testamento. Agora, existe também um comando, um governo estabelecido no Novo Testamento que também tem a ver com 12, que são os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos do Senhor. No Antigo Testamento, as 12 tribos. No Novo Testamento, os 12 apóstolos. No Antigo Testamento, o Israel do Senhor. No Novo Testamento, a igreja apostólica do Senhor. Então eu creio que esses 24 anciãos, eu creio e muitos outros estudiosos também creem, que é uma representação do Israel do Antigo Testamento, mas também da igreja neotestamentária ali adorando o Senhor na sua glória, na sua formosura em Apocalipse. Uma representação, e todos eles vestidos de branco, santificados, lavados, com as suas vestes limpas e com a coroa nas suas cabeças, porque o Senhor também fala que Ele nos chamaria para quê?
para governar junto com ele. Mas essas coroas, esses 24 anciãos se derramam, lançam as coroas nos pés do próprio Senhor. Que visão linda e tremenda. Então, o que Apocalipse está apontando é algo que estará acontecendo no céu. Antigo Testamento, do povo do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento, em adoração, prostrado, louvando ao Senhor. E essa palavra, essa expressão que ele diz, prostrando dia e noite, versículo 8 diz o seguinte, vai lá no versículo 8, cada um deles tinha, versículo 8 vai falar que dia e noite, os seres celestiais estavam ali, adorando ao Senhor, santo, santo, santo. No versículo 10 fala assim, que eles adoravam, olha lá, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram, se prostram e adoram, se prostram e adoram. E essa expressão, se prostrar, tem a ver com se submeter, é um ato de submissão, de reverência também. Se prostrar em reverência, mas é um ato de submissão. Está se submetendo, está se sujeitando, está se subordinando-se ao Senhor. Essa palavra, prostrar-se, tem todo esse significado de submissão, sujeição, subordinação, apontando que lá no céu, o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento, as 12 tribos de Israel representadas ali, e os 12 apóstolos representando ali a igreja neotestamentária, eles estavam subordinando, se submetendo à autoridade do Senhor. E louvando, fala submeter-se e adorar e submeter-se, melhor, prostrar-se e adorar. E essa palavra adorar, nesse sentido aqui, está falando realmente de um louvor. Porque se a gente for lá no raiz da palavra, no grego, você vai ver que são duas palavrinhas, é a junção de duas palavras, e a segunda palavra quer dizer beijo. Ou seja, estavam se subordinando, mas ao mesmo tempo louvando. Louvando por submeter-se ao Senhor. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Isso certamente nós veremos no céu. Quando nós chegarmos lá no céu, nós teremos a mesma visão que João teve nesse dia que ele teve a oportunidade de ser ali transportado pelo Espírito para ter essa visão. Nós vamos mais do que ver, nós vamos viver isso lá. Nós vamos viver isso lá. Amém? Pois bem, essa é uma visão, uma revelação das coisas que acontecerão lá no céu, com Israel e com a igreja. Mas e agora, no ano de 2021, enquanto a igreja está aqui na terra ainda, enquanto a igreja está vivendo a dispensação da graça, mas ainda com os pés nessa terra, qual a expectativa de Deus e qual a expectativa que nós devemos ter enquanto vivermos aqui? Será que nós devemos viver na expectativa de um dia isso acontecer? Certamente. Será que Deus está na expectativa de um dia isso também acontecer lá no céu? Certamente. Mas será que nós devemos apenas estar na expectativa, só na expectativa de um dia isso acontecer? Queridos, eu digo para você, e eu quero compartilhar e afirmar com você que a nossa expectativa deve ser maior, porque a expectativa de Deus também é maior para esse tempo,
Porque nós não podemos ficar apenas na expectativa de um dia viver assim, prostrados 24 horas, em adoração, em submissão, em sujeição à vontade de Deus, louvando Ele em todo o tempo, em todo momento. Nós devemos viver isso agora. A expectativa de Deus para esse tempo, no ano de 2021, enquanto a igreja ainda está na terra, a expectativa dele é que aqui na terra, a igreja viva o que ela também viverá lá no céu. Se você olhar no capítulo 4 de João, vai lá no capítulo 4 de João, você lembra o que está acontecendo ali? É o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Lembra daquela mulher samaritana? João capítulo 4, os discípulos vão ali para a cidade comprar comida. Jesus fica sozinho ali junto ao poço de Jacó. E de repente tem uma mulher que chega meio-dia para pegar água. Jesus pede água para ela, ela fica impactada, fala: como o Senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma samaritana. Jesus fala para ela: se você soubesse quem estava pedindo, você pediria a minha água para você, e aí de você fluiria um rio de águas vivas, você nunca mais teria sede. Ela fala assim: então me dá essa água. Lembra esse papo todo? Está tudo em João capítulo 4, e você pode ler aí na sua casa. Quando Jesus começa a falar de algumas coisas espirituais para ela, quando ela começa a entender que aquele papo não estava mais relacionado com a água do poço, mas uma água espiritual que poderia fluir dela, ela vem e pergunta, e ela entra numa questão teológica. Ela vai para uma discussão teológica, ela pergunta para Deus, para Jesus: olha, vocês judeus adoram em outro monte, nós adoramos nesse, quem está certo? Ela entra numa questão teológica, e Jesus, ele sai dessa questão teológica e responde para ela da seguinte forma, no capítulo 4, versículo 19, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ponto, a questão teológica está aí. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que o Senhor respondeu para ela? Mulher, vamos parar com esse papo de discussão teológica. A questão é que chegará um tempo que vocês não adorarão nem aqui e nem nós em Jerusalém. Na verdade, o tempo já chegou. O tempo é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Porque Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que ele responde para a mulher? A questão não é o lugar. A questão é o seu coração. E chegará um tempo, e na verdade o tempo já chegou. É agora. O Senhor está falando no primeiro século, nós estamos no século 21. Era aquele momento, mas continua sendo agora. Necessário, importante, que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E o que é adorar? Segundo a luz da palavra: submeter-se, sujeitar-se, prostrar-se, subordinar-se ao Senhor. Isso é o que a igreja deve estar fazendo agora, e não na expectativa de viver isso lá no céu.
A igreja está aqui na terra para adorar, louvar, glorificar o Senhor. Enquanto ela estar aqui na terra, enquanto ela estiver aqui na terra. E quando ela subir ao céu, ela se juntará a Israel e continuará adorando o Senhor 24 horas por dia, eternamente. Mas a igreja, ela tem que viver na expectativa de viver isso aqui e agora. Como aquele famoso programa antigo. Aqui e agora. Este é o momento. Este é o momento. A igreja aqui na terra precisa refletir aquilo que um dia continuará acontecendo lá no céu. Agora, o que nós temos visto e o que nós temos experimentado, o que nós temos visto e o que nós temos experimentado, qual a nossa expectativa como igreja, como povo de Deus? Será que nós temos essa expectativa de ser um povo que realmente se inclina à vontade do Senhor? Adorar, prostrado, como a Bíblia diz, como o Apocalipse fala, prostrado e adorando. Prostrado é se submetendo à vontade de Deus. Será que nós temos cumprido aquilo que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos orientou a fazer na oração modelo? Venha a nós o vosso reino. Ou seja, Senhor, reine sobre a minha vida. Eu me prostro diante do Senhor, para que o Senhor reine sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, como ela é feita lá no céu. E no céu, querido, não tem barriga me dói. Não tem, não vou fazer, não estou afim, agora não. Você acha que o Senhor lá no céu chama lá um anjo, um querubim, um serafim, sei lá qual ser celestial, ele chama e fala assim, vai lá e faça. Aí o cara fala assim, não estou afim. Não estou sentindo no coração ainda. Não é a hora. Você acha que no céu acontece isso? Deus olha para um anjo e fala assim, vai lá. Ele fala assim, e isso não é para mim. Vai você. Você acha que isso acontece? O Senhor olha para Miguel e fala, vai Miguel. Miguel olha para Gabriel e fala, é você que vai, não é comigo. Você acha que isso acontece? Lá no céu, querido, tudo é perfeito, tudo é ordenado, tudo é submetido à vontade de Deus e tudo funciona de forma o quê? Organizada, perfeita. Agora, o Senhor fala que aqui na terra Ele está procurando, em João capítulo 4 Ele fala assim, eu estou à procura, eu passo os olhos sobre a terra, estou procurando aqueles que me adoram. E o tempo, querido, não é lá para frente, o tempo é agora. O Senhor está falando para aquela mulher em Samaria, e está falando para nós também aqui. O tempo é agora, o tempo é agora. Ele está procurando aqueles que estão se prostrando diante da sua vontade, aqueles que estão se submetendo à sua vontade, aqueles que estão orando a oração modelo, ou não orando aquela oração modelo, mas orando segundo aquela oração modelo, falando, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas não de uma forma teatral. Não quando nós chegamos no domingo, não quando nós estamos entoando um louvor. Que bonito. Mas na verdade, na essência, sinceramente, Senhor, faça a tua vontade. Apocalipse mostra algumas coisas, mas o Senhor também fala que o Senhor quer viver essas coisas aqui na terra, com a sua igreja. Uma igreja submissa, uma igreja prostrada, uma igreja submetida à vontade de Deus. Mas Apocalipse fala em prostrar e adorar, que parece ser a mesma coisa. Adorar significa submeter-se à vontade de alguém. Mas nesse contexto, e essa palavra específica que está escrita em Apocalipse,
ela fala em uma adoração, mas em forma de louvor. É uma submissão louvando a Deus. É uma submissão, uma subordinação, você se submeter, mas de forma alegre, feliz, louvando, salmodiando a Deus. Não é cumprir de qualquer forma, não é cumprir de qualquer jeito, mas é cumprir com o coração alegre, feliz. Porque, senão, querido, seria um ato de religiosidade, cumprir tabela, obedecer por obedecer, fazer por fazer. Estou fazendo só porque estou mandando, estou fazendo só porque estão mandando, estou fazendo só porque eu preciso fazer, estou fazendo porque senão eu vou ser castigado. Pelo amor de Deus, não é esse tipo de obediência que o Senhor quer, não é esse tipo de submissão. Você vai fazer, mas seu coração não vai estar transbordando de alegria e de louvor ao Senhor. É um tempo da igreja viver aquilo que um dia nós viveremos numa maior intensidade lá no céu. Lá no céu nossos olhos estarão abertos. Nós poderemos contemplar o Senhor na sua beleza, na sua formosura, na sua grandiosidade. Mas hoje aqui na terra, nossos olhos ainda não podem contemplá-lo. Nós podemos senti-lo, mas nós não podemos vê-lo. Mas aqui na terra é tempo de nós fazermos aquilo que um dia nós continuaremos fazendo lá no céu, na presença dEle. E certamente isso alegrará o coração dEle aqui. E o resultado de alegrar o coração do Senhor aqui na terra é céus abertos sobre as nossas vidas. Amém? Você está afim de fazer isso? Afim mesmo? Então fique em pé na sua casa e o Ministério de Louvor pode voltar para nós louvarmos o Senhor, para nós louvarmos o Senhor. Qual deve ser a marca da igreja? Qual deve ser a marca da igreja? A submissão, a obediência, a reverência, a sujeição à vontade do Senhor. E alegremente fazendo isso. Não uma igreja ensimesmada. Uma igreja onde acha que... Sabe que um tempo atrás, na época que o Capitão América estudava, né, na escola, lá com os filósofos, havia alguns filósofos que eram professores do Capitão, que falava que o céu que a terra era o centro do universo, que tudo girava ao redor da terra. Depois foi descoberto que a terra faz parte de um grande universo e que tudo está em movimentação, mas a terra não é o centro do universo. A igreja não pode achar que ela é o centro de tudo e que tudo gira ao redor dela e que Deus está a serviço dela. A igreja, ela que deve orbitar ao redor do Senhor, cumprir a sua vontade, submeter-se ao seu querer, adorá-lo aqui, quando nós estamos na terra. João capítulo 4, o próprio Jesus fala: o tempo é agora, já chegou. O Senhor está numa expectativa de nos achar como Ele quer que nós sejamos. Amém? Então feche seus olhinhos aí e nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez teu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor podia ter literalmente nos jogado fora. O Senhor podia ter virado as costas para nós, porque o Senhor é pleno. O Senhor
não tem carência nenhuma. O Senhor não tem nenhuma necessidade. O Senhor em si mesmo se basta. Mas o Senhor deseja, o Senhor nos desejou, e o Senhor continua nos desejando. Por isso, o plano não foi rasgado e jogado fora, foi consertado. Foi consertado pelo próprio Senhor, quando entregou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E através daquela morte, daquele sacrifício, o Senhor nos comprou para ser o teu povo, a tua nação. Mesmo o livro de Apocalipse que nós lemos, fala ali no capítulo 1, versículo 6, que o Senhor nos fez reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. Mas com uma função, a função de servir ao Senhor, de nos submeter, de nos sujeitar a Ti. Apocalipse capítulo 4, talvez é um dos textos que mais expressem um dos textos que mais expresse a tua beleza, a tua formosura. João tentou descrever o que o Senhor é. Ele não teve como não comparar ao Senhor a preciosidade do sardônio ao seu redor, como um mar de esmeralda. O Senhor assentado no seu trono é uma imagem gloriosa e maravilhosa. E bendito seja o Senhor, porque ao redor deste trono, 24 outros tronos preparados, com seres que representam o Israel no Antigo Testamento, mas também nos representa como igreja neotestamentária. Obrigado porque um dia, graças à tua graça e ao teu favor, nós poderíamos estar contemplando a mesma visão que João contemplou. Que coisa tremenda e maravilhosa. 24 horas por dia, experimentando da sua presença e prostrados, adorando ao Senhor, declarando: santo, santo, santo é o Cordeiro, santo, santo, santo é o Cordeiro, todo-poderoso, maravilhoso, fiel, bondoso. Nós viveremos isso, Pai, lá na eternidade. Mas o Senhor não quer que a igreja fique apenas na expectativa de um dia viver isso. Mas o Senhor tem a expectativa da igreja aqui na terra experimentar essa submissão, essa adoração, se prostrar-se diante de Ti em reverência, se submetendo à Tua vontade. João capítulo 4 fala, o próprio Jesus fala: ei, vocês estão esperando, mas não é mais tempo de esperar, o tempo é agora, a hora chegou, a hora chegou. O Pai está passando a terra com o seu olhar está passando, está varrendo a terra. O olhar de Deus está varrendo a terra. No Salmo, num dos salmos que nós lemos na abertura, a tua palavra fala que o Senhor está num alto e sublime trono, mas o Senhor se inclina para ver o que está acontecendo aqui na terra. E quando o Senhor se inclinar e olhar, nós queremos ser achados.
Nós queremos ser observados, mas nós queremos ser achados como os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Uma igreja submissa, uma igreja que busca a tua vontade, uma igreja que entende que o Senhor é o centro do universo, que o Senhor é o centro de tudo, e que nós estamos aqui a teu serviço. Nós estamos aqui para sermos comandados pelo Senhor. Nós estamos aqui simplesmente para nos prostrar e reconhecer a sua autoridade. Mas não é reconhecer a sua autoridade apenas de uma forma teórica, mas reconhecer a sua autoridade na prática, no nosso dia a dia. Que das nossas vidas, em submissão à tua autoridade, suba um aroma suave, que as nossas vidas, sendo vividas aqui na terra, sejam perfumes, sejam como um perfume para o Senhor. Que o Senhor se alegre conosco, que o Senhor se alegre conosco, que o Senhor se alegre conosco. Livre de nós, livre-nos, Pai, desse sentimento de que o Senhor está a nosso favor, que o Senhor tem a obrigação de nos prover, de nos abastecer, de nos proteger. Tudo isso o Senhor tem prazer em fazer. O Senhor tem prazer em fazer. O Senhor é pródigo em fazer, em realizar isso em favor do teu povo. Mas antes de nós buscarmos o favor das tuas mãos, antes de nós buscarmos aquilo que o Senhor pode nos dar e quer nos dar, que o Senhor veja em nossos corações o desejo de cumprir a sua vontade, de realizar o teu querer. O próprio Jesus Cristo, em João, nesse capítulo de João, ele fala que ele tinha uma comida que os discípulos não conheciam, que os apóstolos não conheciam. O que abastecia Jesus Cristo era fazer a tua vontade e cumprir o propósito dele aqui na terra. Que essa seja a comida nossa, que esse seja a nossa maior fome, que esse seja o nosso maior desejo. Que eu, os meus irmãos que aqui estão nesse templo, que as casas que estão conectadas nesse culto, que as casas que ainda assistirão esse culto lá na frente, tenham esse mesmo desejo para a glória do teu nome. Nós possamos atrair aquilo que um dia acontecerá em Apocalipse capítulo 4 para os nossos dias aqui na terra, em nome de Jesus. Amém e amém.